Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pessoal, aqueles que no vídeo anterior aí ficaram um pouco constrangidos, às vezes me perdoam, mas eu tive que falar a verdade. Amém? Vamos ler hoje o capítulo 49 do livro de Gênesis, para a honra e glória do nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado em toda a terra. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra, nos revele, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ser curados, libertados e termos discernimento do Senhor, ó Pai. Que todo espírito de contenda, de discórdia, de mal entendido, espírito que não seja do Senhor, de confusão, de discórdia, seja anulado e cancelado em nome de Jesus. E que através desta palavra possa chegar aquelas pessoas que o Senhor quer usar, que o Senhor quer falar com elas, ó Pai, que o Senhor quer dar direção, em nome de Jesus, que todo bloqueio seja cancelado. Amém. Gênesis 49, bênçãos proféticas de Jacó. Capítulo anterior, Jacó já estava idoso, estava doente e abençoou Efraim e Manassés, filhos de José. Mas tem mistério, né? Tem códigos aí. Então vamos lá. Depois chamou a Jacó, 49 Gênesis, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Vou anotar aqui, ó. Então, Rubem tinha altivez e o mais excelente em poder. Então, ele tinha altivez e tinha poder. Né? Então vão ser características aí posteriormente das tribos. Impetuoso com a água. Então ele era impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Espadas, violência. Então vou ter que colocar aqui, ó, Simeão, altivez, qualidades. Faz aí na sua Bíblia e que escreve aí depois características que possam ter nas tribos, correto? Então eu vou dar uma leitura mais rápida aqui, depois a gente volta, pode ser? Então vamos lá, porque vou voltar aqui, ó. Rubem, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso com a água. Não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito de teu pai e o profanaste, subsiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Glória não se ajunte.
porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus filhos te louvarão, e tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai te inclinarão a ti. Presta atenção, hein? Judá é leãozinho. Olha aí, ó. Por isso que a gente fala, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou... Não é assim a música? Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Encurva-se e deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. O cetro não se arredará de Judá. Nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Então, a chave aí. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Vamos ver o outro. Levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon, tribo de Zebulon, habitará na praia. Então aqui, ó, Zebulon, Judá, que nós falamos antes, né? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Então, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou o trabalho servil. Agora vão a tribo de o Dan, que é filho também de Jacó. Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então ele vai ter uma tendência aí para julgar. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha, então quem gosta aí de brigar, né? O acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Ó, Naftali é uma gazela solta e ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então, pelo Deus de teu pai, o que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos, olha para você ver que bacana essa tribo, hein? Com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos.
estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Vocês entenderam aqui essa questão de José, né? Da linhagem que vai vir de José. Benjamim é lobo, por isso que está lá, que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então ele é aquele desbravador, né? É o empreendedor muitas vezes. São essas 12 tribos de Israel, e isso que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Certo? Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse de sepultura. Vocês lembram disso? Está lá no Gênesis 23. Não é porque eu sou bom nesse negócio ainda não, viu, gente? É porque na Bíblia aqui tem embaixo a referência. Então, se vocês lerem e começarem a observar, né, vamos ensinar aqui para quem não sabe, a Bíblia, muitas vezes, ela tem uma referência embaixo, né, depois do versículo, que aquilo ali também está falando lá em outros lugares. Muitas vezes o que já, por exemplo, você está aqui em Gênesis 49, aqui está fazendo referência no 23, mas pode ser que pode acontecer algum versículo que ele vai estar fazendo referência lá para frente. Igual, por exemplo, quem está lendo no versículo 23, às vezes ele vai estar falando referência aqui no 49, né? Se for um assunto que aqui também está desembolando, vamos falar assim, né? Vocês entenderam aí? Então, ali vou repetir, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo que posse de sepultura. Salvo engano, vocês vão olhar lá, só para a gente poder aprender isso aqui, ó. Então aqui está falando 23, 3, 20. Então lá, 23, 3, 20. E assim pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e a caverna nele estava em posse da sepultura. Qual sepultura que foi essa? No anterior fala, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre e Quebrou na terra de Canaã. Então ele vai estar lá com os familiares dele, entendeu? Entenderam aí agora? Então vamos lá. Ali sepultou Abraão, aqui falando de novo, Sara, sua mulher, ali sepultou Isaque, que foi o filho, e Rebeca, sua mulher, Rebeca, mulher de Isaque, né? Ali sepultei Lia, então ele sepultou Lia também, né? Não, sepultou Isaque, ó, eu li errado aqui, tá? Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Sara, mulher de Abraão. Ali sepultou Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinação a seus filhos, ó, determinação a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então, esse capítulo 49 do livro de Gênesis, a gente começa a ter um entendimento aqui, que é o seguinte: o capítulo anterior, vocês começam a observar, o 48, quando ele estava doente, José apresentou os filhos dele, eram os netos de Jacó, né? E foram dados bênção para os filhos de Jacó, que também já saía ali uma descendência, né?
E aos olhos humanos parece que ele estava errando, mas ele estava ali com os olhos com sabedoria de Deus, né? Vamos falar assim. O que acontece aqui agora no 49? No 49, ele dá as bênçãos conforme o nome dos seus filhos, que são as que depois passam a ser as tribos de Israel. E cada bênção, ela está ligada à função de cada tribo. Então, por exemplo, se ele está abençoando aqui o pessoal, por exemplo, se ele está abençoando, vamos pegar um aqui, ó, Isacar. Não, esse aqui está mais difícil de eu falar, né? Mas vamos um outro aqui mais fácil que eu vi aqui, ó, que Namani. Não é esse mesmo, Issacar é jumento de fortes ossos. Então, o que acontece? O que é jumento de fortes ossos? O cara tem força, é bruto, como diz o outro. De repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou o trabalho servil. Então, o que é aqui? O que essa tribo tem? É o agricultor, é a pessoa que cuida de animal. Então, aquelas pessoas que têm aptidão para essa situação, pode ser que elas vieram da tribo dos descendentes de Isacar. Vocês concordam comigo ou não? Coloca aí. E de tal forma que você vê da tribo de José aqui, não é que a tribo, né, da questão de José, que não foi feita uma tribo, o tanto de bênção que foi dada para ele, que lá na frente nós vamos entender o que vai desenrolar, vamos dizer assim, né? Vamos colocar a Bíblia aqui, ó. Aqui nós estamos falando então agora do início não é que é o início de tudo, mas assim, o desenrolar bíblico todo. Da onde que veio, por que vai vir lá, o que a gente fala assim, descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? Aí a gente vai ver lá de quem que Jesus foi descendente, de qual tribo que ele foi, o outro que era mais guerreiro, e o outro. Então, a gente vai começar a ver a origem aqui está falando de tribo e de alguns povos. Então, por exemplo, você às vezes vai ter que andar com a sua tribo, né? Ou às vezes você vai falar assim, puxa vida, eu não dou bem com essa pessoa aqui, mas não é que você está errado e ela está errada. É porque às vezes são tribos diferentes, são aptidões diferentes, né? Então, se você for casar com uma pessoa que às vezes é de uma tribo e de outra, pode dar uma situação aí também, né? O cara às vezes, ele gosta mais ele já vem de um certo feito, o outro vem do outro. Então a gente tem que analisar não, a gente tem que começar a ver a Bíblia também com qual que é a importância aqui de uma bênção. Então, olha para você ver a sabedoria aqui da coisa. Quem tem filho aí, mais de um filho, né? Ele sabe que às vezes, ele é bom para mexer com matemática. O outro filho, ele às vezes é bom para fazer desenho. O outro filho é bom para mexer com bichinho. O outro gosta de música. O outro gosta de defender os irmãos na escola, que gosta de brigar. Vocês entenderam? Então um pai, normalmente, ele sabe qual que é de certa forma a aptidão, vamos colocar assim, de cada filho. Não adianta pegar aquele que gosta de tocar música, provavelmente aqui é dos levitas, e colocar ele às vezes para trabalhar no arado. Um pai normal, né? Um pai normal que eu falo assim, uma família, né? Às vezes os ensinamentos humanos, muitas vezes, eles fazem isso. Ele coloca todo mundo igual para aprender tudo
E aí, por exemplo, você está lá na matemática, às vezes um é muito em destaque, o outro é aquele negócio todo, e às vezes um aluno lá, às vezes ele não é muito bom em matemática, mas ele é um crânio, às vezes, em música. Mas aí, pelo conceito humano, ele é ruim. Por quê? Porque a escola é matemática e a situação dele, às vezes, de música, aqui não tem aquela matéria, não foi entendido. Hoje a gente já tem algumas mudanças com relação a esse tipo de inteligência, vamos dizer assim. Né? Tem alguns músicos aí mesmo, eu esqueci agora, não sei se foi Beethoven ou um outro aí, que eles falavam que, né, Einstein mesmo, falava que o cara era muito bobo, que tinha problema demais. Mas olha para você ver como é que ele destacou em outras coisas. Então, essa diferença de inteligência, que a gente chama hoje de inteligência, ela vem daqui também. Por quê? Porque é aquilo que a cada um veio com a bênção de hereditariedade. Vocês entenderam agora? Então você vê que numa mesma família, que foram aqui os 12, né, vamos falar assim, os 12 filhos, cada um tinha uma aptidão diferente. E Jacó, através da sabedoria de Deus, ele abençoou cada um na sua aptidão. Então eu tenho uma aptidão que eu vim daqui, dessa descendência. Então, esse é o meu propósito, de certa forma, de eu encontrar qual que é as minhas tribos, alguma coisa da minha tribo, da minha aptidão, que vou ser muito próspero. Não é que eu não vou, por exemplo, se eu vou mexer com gado. Não quer dizer que eu mexendo com gado eu não vou ser próspero, tendo aptidão às vezes de música, vamos dizer, que não é o meu caso, por enquanto, certo? Não quer dizer que você não pode aprender outras situações, mas você já vai ter uma certa aptidão por causa dessa situação, entendeu? Então, a partir do momento que você encontrar qual tribo ou qual aptidão que você tem dentro dessas 12, você vai se encontrar emocionalmente, você vai se encontrar com um propósito da sua vida de Deus, qual área que você vai atuar. Vocês entenderam aqui o mistério do negócio? Então não está aqui simplesmente de falar do filho, falar isso, falar não. Aqui é um código, uma chave bíblica para nós, que Jacó, ele abençoou. Você vê que Abraão, quando Deus falou com ele abençoou o pai das nações. Aí depois vem Isaac, filho da promessa, depois Jacó, que teve aqui as tribos. E essas tribos são as nações dos descendentes de Abraão. Então ele vai falar assim, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tá, qual que é a sua tribo? Você está puxado para quê? Pegou, copiou aí agora a mensagem? Quer que, né, assim, até para copiar a mensagem, uns vão ter mais facilidade porque é de uma tribo, outros vão ter outra linguagem porque é de outra tribo, e outros vão ter de outra, de outra situação. Aqui, ó, gazela, Naphtali, é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Se eu gritar com a tribo de Naphtali, ele vai falar assim, nossa, esse cara é muito grosso. Então ele pode ser que ele venha ouvir de uma forma mais, olha, você entendeu as tribos, ele vai conversar mais assim. Começa a ver as pessoas dessa forma. Agora, vê aqui o de Gad, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por retaguarda. Entendeu? E agora a questão das personalidades, dessas 12 personalidades aqui. Qual a nossa personalidade dentro dessa questão das tribos? Falar de tribo, fica um trem muito vago, mas assim, qual que é a nossa personalidade dentro dessas tribos? Qual que vai ser o nosso propósito dentro disso? É uma chave aqui. Amém? Glória a Deus. Mistério, hein? Mistério. Para uns vão chamar a gente de doido, mas não tem problema não. É porque a tribo dele é diferente, por isso que ele não está entendendo.